Saudas irmãs, com a paz do Senhor, amém? Amém? Gente, que alegria estar aqui nessa noite. Eu só subi aqui, né, porque quero diferenciar, não, porque eu quero apoiar aqui o negócio, tá bom? Senão eu ficaria aqui. Mas estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Vocês já estão no coração, nos nossos corações, né? Como a minha mãe falou, ela já vem comentando deste lugar e rasga esse lugar de elogios, que as irmãs são uma bênção, que os pastores são uma bênção. E eu fico muito honrada de estar nesse lugar. Embora tenham poucas pessoas, mas isso para Deus não é importante. O que é importante é a terra. A Bíblia diz que o nosso coração é como uma terra. E é importante que todos os corações aqui nessa noite estejam como uma terra, que a palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor se refere à terra, algumas terras cheias de pedregulhos, que é aquela que recebe a mensagem, mas por causa dos espinhos, das pedras, das dispersões, ela ouve, entra no ouvido, sai pelo outro, e ela só esteve aqui como presente, mas não esteve, como Paulo diz, como culto racional. O que é o culto racional? Quando eu intencionalmente me coloco à disposição do Espírito Santo. E eu, desde o momento que eu entrei aqui, o Espírito Santo tem falado comigo nas mínimas coisas. E é necessário que a gente tenha essa atenção, essa sensibilidade, porque às vezes Deus fala nas entrelinhas das situações. Por exemplo, a minha pregação já foi pregada aqui por todo mundo que passou aqui um pouquinho. Todo mundo que passou aqui falou um pouquinho do tema que eu escolhi hoje para a mensagem. Ou seja, desde o início, o Espírito Santo ele já vem trabalhando aqui. E eu quero, em nome de Jesus, declarar nas nossas vidas que hoje não será uma noite comum. Nós sairemos aqui transbordando do Espírito Santo. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. 2 Reis, capítulo 6, versículo 10 até o 17. Eu vou ler aqui a minha versão, pode ser um pouquinho diferente da sua, mas você vai ouvindo e acompanhando aí, amém? Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Por isso, enfureceu o rei Aram e perseguiu o povo. Vocês não me contarão qual dos nossos estão do lado de Israel? Versículo 12. Um dos oficiais respondeu: nenhum de nós, ó rei. Eliseu é o profeta de Israel. É ele que conta todas as palavras, até aquelas que você fala em seu quarto no secreto. Versículo 13. O rei ordenou: vão e descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando informaram que o profeta estava em Dotã, o rei enviou para lá uma grande tropa de cavalos e carros para cercarem toda a cidade. 15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía viu que uma tropa de cavalos e carros e guerras haviam cercado toda a cidade. E ele disse: meu senhor, o que faremos? Versículo 16. O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos. Versículo 17. Então Eliseu orou ao Senhor dizendo: Senhor, abre os olhos dele para que o veja. Então o Senhor abriu os olhos dos servos e olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Amém? Glória a Deus, essa palavra é uma palavra muito poderosa, mas para que a gente entenda o contexto dessa história, né? É necessário que a gente entenda a história, mas como e quando e onde estava acontecendo essa história. Amém? A Bíblia fala que Eliseu, que era um profeta conhecidíssimo, homem de Deus, corajoso, aquele que antecedeu Elias, nós conhecemos Elias, um dos
passa a ser o profeta de Israel. Naquela época existia apenas um profeta para o reinado, né? Hoje nós temos a unção profética. Nós podemos profetizar porque hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Mas na época existia um profeta para cada povo. E esse profeta naquela época era Eliseu. O que aconteceu? O rei da Síria começou a ficar enfurecido. Por quê? Porque ele armava todas as artimanhas. E Deus já falou aqui de artimanha. Deus já falou de laço do passarinheiro. Deus já falou de coisas que o inimigo arma contra as nossas vidas. E assim estava acontecendo naquele tempo. O rei da Síria armava emboscada para o povo de Israel diversas e diversas vezes, mas ele nunca conseguia pegar. Por quê? Naquela terra existia um homem de oração chamado Eliseu. E a Bíblia fala, se referindo a Eliseu, como um homem que não era dotado de grandes poderes políticos, ele não era requisitado, tanto que o rei da Síria não conhecia o profeta Eliseu, ou seja, ele não era um homem aparentemente conhecido, com fama, com poder, com eloquência, não. Ele era apenas um homem de Deus simples, como eu e você somos. Talvez você olhe para a sua história e fale assim: ah, Senhor, mas Deus tem tanta promessa na minha vida, Deus libera tanta promessa na minha vida, mas olha quem eu sou, olha a minha família, olha a minha história, olha onde eu nasci, olha quanto eu tenho ou não tenho dinheiro na minha conta. Mas aqui o que nós estamos falando é de uma vida espiritual que está muito mais elevada do que uma vida acadêmica, ou uma vida de dinheiro, ou uma vida de fama, ou uma vida reconhecida. O que nós temos que buscar em nossos corações não é o reconhecimento humano, ou se não temos, ficamos tristes, mas é sermos reconhecidos pelo céu. E se existia um homem conhecido pelo céu, este homem era o profeta Eliseu. E nós vamos ver que a Bíblia se retrata Eliseu como um homem de oração, porque nos piores momentos Eliseu orava. Então o rei da Síria armava emboscada, Deus revelava a Eliseu. E o que estava acontecendo? Eliseu chegava para o rei de Israel e direcionava ele. Isso aconteceu uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. A Bíblia fala que tantas vezes, até que o rei da Síria, enfurecido, manda chamar todos os seus soldados e começa a brigar com eles e dizer que ali tinha um informante. Não é possível. Eu armo emboscada para Israel na colina. Quando chego lá, Israel saiu da colina. Eu armo emboscada para Israel lá no monte. Quando chego lá, Israel já saiu do monte. Ou seja, aonde existe alguém de oração, o inimigo, por mais poderoso que ele seja, ele não consegue ter vantagem. A Bíblia diz que Deus revelava para este homem de Deus, e ele revelava para o rei, e o rei simplesmente se desviava. E o que a Bíblia diz? Que nesses momentos, o rei da Síria, enfurecido, ele não manda um soldado, ele não manda 2 homens, ele manda vários carros e cavalos. E dizem: vão atrás de Eliseu. Eu quero matá-lo, eu quero destruí-lo, porque quando o inimigo se levanta, ele não se levanta para brincar, ele se levanta para destruir. Talvez nós não enxergamos a fúria do inimigo porque nos falta visão espiritual, nos falta discernimento, mas nessa noite é exatamente sobre isso que o Senhor quer falar, sobre sensibilidade de perceber aquilo que com os nossos olhos carnais nós não enxergamos. E a Bíblia diz que esse exército se desloca da Síria e vem até Israel para encontrar Eliseu. Eles queriam matar Eliseu. Imagina um exército inteiro de carros e cavalos para matar um homem. É assim que o inimigo
faz com as nossas vidas. Não existe um demônio. A palavra do Senhor diz que a nossa guerra não é contra carne nem sangue. Não é contra aquela pessoa que nos persegue. Não é contra aquela mulher que faz cara feia quando você chega no lugar. A nossa guerra é contra principados e potestades. E assim aconteceu com Eliseu. Um exército inteiro vindo atrás de Eliseu. Mas como ele era um homem de oração, ele já estava preparado para isso. Só que existiam pessoas do lado de Eliseu que não tinham a visão, a fé, a coragem, a ousadia que ele tinha. Assim como nós. Talvez nós estamos buscando pela nossa casa e alguém que está do nosso lado não crê naquilo que nós cremos. Nós cansamos de pregar, cansamos de falar, cansamos de explicar e a pessoa não entende por quê? Porque a visão espiritual não é compatível. Mas aqui Eliseu vai nos dar uma lição sobrenatural, principalmente para nós mulheres. Porque nós sabemos que nós mulheres, a gente fala demais, parece que a gente nasceu com um rabo de pilha na boca. E às vezes esse é o nosso maior erro. Essa é a nossa maior falha. E a palavra do Senhor diz que não é por muito falar que nós seremos ouvidos. Olha a lição de Eliseu. O moço se levanta de manhã cedo, olha e vê toda a cidade cercada de carros, cavalos, cavaleiros. Vamos trocar esses exércitos por demônios? Milhares e milhares de demônios vindo matar Eliseu. O moço, coitado, olha e fala: meu Senhor, o que é que nós vamos fazer? Eliseu não fala: oh, sem fé. Eliseu não olha para o moço e fala assim: você não crê no meu Deus? Você precisa orar, vai jejuar, vai buscar a palavra, vai se converter. A Bíblia diz que Eliseu olha para o moço e ele ora ao Senhor dizendo: Pai, abra os olhos do moço. Olha que lição. Ele não bate de frente. Ele não tenta explicar. Ele não tenta convencer. Ele ora ao Senhor. Essa palavra é sobre estratégia espiritual. Nesses momentos de guerra, nesses momentos de conflito, nesses momentos de dificuldade, sabe o que o Espírito Santo está clamando para que nós façamos? Orarmos ao Senhor. A Bíblia diz que quando Eliseu ora e ele pede ao Senhor, Deus abra os olhos do moço. E olha como as coisas são diferentes. Existem duas pessoas olhando para a mesma situação. Eliseu está vendo o que o homem está vendo, mas ele não está discernindo o que o homem está discernindo. É engraçado que eu sou terapeuta e eu trabalho com psicologia pastoral. E eu atendo diariamente pessoas que olham para uma situação e para a gente parece tão claro e evidente. E para ele parece o fim do mundo. Mas por quê? Porque às vezes nós estamos olhando com os olhos do coração, com os nossos olhos humanos, com a nossa fraqueza humana, porque nós somos humanos. Mas o Senhor, a palavra do Senhor diz lá em Coríntios, que o Senhor não nos chama para viver por vista, mas por fé. Não é aquilo que nós estamos vendo, não é aquilo que nós estamos ouvindo, não é aquilo que o nosso coração sente. O mundo prega que se aquilo que faça o que está no seu coração, está repreendido em nome de Jesus. Se a gente não fazer aquilo que está no nosso coração, a gente não obedece a palavra. Porque a palavra do Senhor está dizendo: nós não fomos chamados para viver por vista, e sim por fé. O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que eu espero, que eu creio. Isso é fé. Então dois homens estão olhando para um exército com perspectivas diferentes. Eliseu está olhando para um exército e o moço está olhando para o exército. Porém, Eliseu está tomando uma atitude. O moço está reclamando. O moço está clamando. E Eliseu está orando.
que nessa noite o Espírito Santo trabalhe em nossos corações, para que quando as estratégias do inimigo vier sobre as nossas vidas, nós possamos clamar ao Senhor, não murmurar o homem, não murmurar a situação, mas que nós possamos se encher de intrepidez e ousadia e clamarmos ao Senhor. É necessário que a gente ore, sim, por quem não crê. Paulo já disse isso. Tenha misericórdia dos irmãos que são mais fracos na fé, que não conseguem entender, que não alcançaram ainda o nível espiritual que você alcançou. E quantas vezes eu falo comigo, porque eu gosto de me incluir na palavra, quantas vezes eu quis ensinar aquilo que já tinha sido um processo em mim, mas que ainda não tinha sido processo no irmão do lado. E a gente não consegue entender por que o irmão ainda não aprendeu. Sabe o que o Senhor está dizendo? Por que você não ora por irmão que não aprendeu? Quantas vezes nós falamos sem perceber? Quantas vezes nós queremos ensinar sem lágrimas nos olhos? Tem um pastor que prega, que se chama Judson de Oliveira, é um dos meus pais na fé. Eu escuto ele desde criança. E ele ensina muito sobre visão profética. E ele fala: não existe profeta sem lágrimas nos olhos. Se você está profetizando, se você está querendo ensinar algo sem chorar antes, sem jejuar antes, sem se quebrantar antes, não fale. E eu aprendi essa lição, porque às vezes, quantas mulheres de Deus se enchem do Espírito Santo e aí acham que isso dá direito de falar, de ensinar ao marido, de crescer, de estar por cima, quando o Senhor está querendo que a gente faça uma coisa tão simples: orar. E a Bíblia diz que quando Eliseu ora, um moço que viu o exército que ia destruir Eliseu abre os olhos espirituais e enxerga um monte de soldados espirituais, cavalos e cavaleiros em volta de Eliseu. Aquilo que os olhos carnais não estavam enxergando, passaram-se a enxergar por causa de uma oração. E o Senhor está nos lembrando nessa noite o poder da intercessão. Gente, nós mulheres temos uma capacidade dada por Deus sobrenatural de sentir a dor do outro, de interceder com gemidos inexprimíveis, de ter muito mais empatia, de ter muito mais quebrantamento. Nós choramos fácil. Isso não é à toa. Isso é o Espírito Santo dizendo: mulher, eu coloquei dentro de você uma semente poderosa chamada oração, chamada intercessão. Nós não podemos esquecer que não é o Senhor que vai fazer tudo. Boa parte da nossa vida espiritual é o esforço de que eu te ajudarei. Boa parte das conquistas, das nossas guerras vencidas vão ser o nosso posicionamento diante de Deus. Boas partes das guerras vencidas serão a nossa comunhão com Deus. E a Bíblia diz que naquele momento Eliseu ora ao moço, o moço passa a enxergar. E quando o moço enxerga, Eliseu agora direciona a oração para os seus inimigos. E ele fala: Deus, confunde os meus inimigos, segue os meus inimigos. Ele não pediu para o Senhor matar, ele não pediu para o Senhor destruir. Ele falou: Senhor, me dê um livramento sobre essa situação. E a Bíblia diz que os sírios, todos os seus exércitos, eles foram para o outro lado. E quando eles acordaram, quando eles deram por si, eles já estavam em outro lugar, atordoados, desapercebidos do que eles estavam fazendo. Quem crê que uma oração é poderosa para deixar o inimigo
Vamos, para deixar o inimigo desnorteado, para quebrar todos os decretos do inimigo sobre a nossa casa. Nem todo decreto do inimigo nós precisamos aceitar. Nem toda palavra do médico nós temos que colocar no bolso e acreditar. Nem todo decreto de morte do inferno nós temos que dizer, não é sentença para nós. A última palavra é do Senhor. E o Espírito Santo está nos revelando nessa noite que nós temos uma capacidade sobrenatural de mudar a estratégia do inferno, de desencadear todos os planos do inimigo contra a nossa casa, contra a nossa igreja, contra o povo de Deus, contra a nossa família. O Espírito Santo de Deus está nos lembrando o poder de uma intercessão. Mas Ele também está nos lembrando que nós temos capacidade de olhar para uma situação com os nossos olhos espirituais. Gente, quantas vezes eu estava falando com uma pessoa esses dias e eu estava tão feliz mostrando uma situação. Semana passada ela me ligou, ela estava falando, aí eu falei, deixa eu contar o que Deus fez assim. Aí a pessoa vai e fala assim, não, mas você tem que ter cuidado, porque aquilo dali, sabe aquela pessoa? Você fala assim, olha que sol lindo. Mas eu ouvi dizer que vai chover. Sabe aquela pessoa que diz assim, tá vendo a roupa que eu comprei? Mas você viu que tem uma linha aqui que está soltando? O que é isso? Perspectiva. O crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, ela não pode viver nessa perspectiva pessimista. Lá em Mateus 6:22 diz, se os seus olhos forem bons, tudo será bom. Mas se os seus olhos forem maus, tudo será trevas. Esses dias eu estava rolando um vídeo lá no meu Instagram e uma pessoa que eu gosto muito, eu admiro muito, ela nem é crente, mas eu admiro. Eu acho uma pessoa corajosa, uma pessoa com intrepidez, uma pessoa, sabe assim, admirável. E aí, eu abri os comentários. Obrigada, meu amor, já estava rouca já. Meu Deus abençoe. E eu abri os comentários, eu olhei para aquela pessoa e falei, gente, como é maravilhosa, né? Como é disciplinada. Aí eu abri os comentários, tinha um monte de mulher. Não tem o que fazer. Não trabalha. Os filhos quem cuida é mamãe. Aí outro. Porque não sei o que. Eu falei, Jesus, por que não consegue enxergar com a bondade? Por quê? Porque quando os olhos são maus, tudo será mal. Essas pessoas vivem em trevas por causa da sua perspectiva. Não, eu vou lá no trabalho, mas eu já fiquei sabendo que o salário atrasa. Não, eu vou lá no mercado, mas já fiquei sabendo que está tudo caro. Irmãos, em nome de Jesus, Deus quer mudar as nossas perspectivas. Eliseu olha para o exército e ele sabe o Deus que ele serve. Ele sabe que Deus jamais vai deixar ele desamparado. Jamais o Senhor vai deixar um filho desamparado. E às vezes a influência dos nossos olhos está cegando a gente de ver aquilo que o Senhor quer que nós vejamos. Tem muita gente que quer bênção, mas a palavra do Senhor diz que todas as bênçãos, elas estão aonde? Nas regiões celestiais. Mas como você vai pegar a bênção se você não vai lá? Se você nem acessa o céu, se você nem tira um período de oração, sabe lá Deus quando jejuou? Sabe lá Deus quando fez uma oferta de sacrifício ao Senhor? E aí que é a bênção, gente, o reino de Deus é tomado à força. E eu vim aqui em nome de Jesus lembrar que nós temos a autoridade. Aonde eu passo, gente, eu prego isso. Não esqueça que antes de Jesus subir,
Ele falou, eu vou, mas eu vou deixar com vocês o meu Espírito. Nós não podemos esquecer que o mesmo Espírito que estava em Jesus, que curava os enfermos, que curava os paralíticos, que levantava os mortos, está em nós. Então não é uma guerra, não é uma notícia, não é um cenário horrível, não é uma casa desregulada, uma família disfuncional que pode abalar aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Deus quer mudar as nossas perspectivas. Deus quer nos ensinar e quer fazer a gente ensinar aos outros também. Eu falo muito para minha filha. Às vezes ela levanta e ela fala, mas só tem pão. Aí eu falo, mas tem pão, tem requeijão. Você nem abriu a geladeira. Ela nem abriu ainda o fogão. Ela nem sabe o que tem. Aí já tá falando. Eu falei, você vai voltar. Você vai ver, você vai falar pra mim. Fiz isso ontem. O que tem aí? Tem requeijão. Aí tem sucrilho. Eu falei, pois é, não tem só pão, né? E às vezes a gente age assim. Quantas pessoas perderam essa noite? Porque falaram, é mais um chá. É mais uma noite. E um dos apóstolos que mais prega sobre isso, o apóstolo Paulo, que para mim é o apóstolo mais incrível da Bíblia, ele fala sobre isso. Se você não renova a sua mente, você não experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo afirma, vocês que já aceitaram a Jesus, se despidam, se despojem de todo o seu velho homem. E aí ele continua falando, se você falava mal do irmão, agora se despoje disso. O que era se despojar na época? Eles chegavam do trabalho, aqueles homens que trabalhavam na lavoura, tiravam a roupa suja e eles simplesmente jogavam lá para lavar. Paulo usa esse método para dizer, agora que você está aqui, você não pode mais falar como antes. Você não pode mais murmurar como antes. Você não pode mais falar mal. E ele fala sobre maledicência. Você sabia que a maledicência, a reclamação, a visão pessimista rouba a nossa autoridade em Deus? E aí a gente fica refém de um pregador orar por nós, de um profeta falar por nós, conosco, sendo que o Senhor quer nos revelar o grande exército que está em nossa volta. O Senhor quer nos revelar, o Espírito Santo que foi dado a você, a mim, quer revelar a mim o que existe espiritual ao nosso redor. E o Espírito Santo quer aguçar os nossos sentidos. Sabe o que é os nossos sentidos? Um ouvido que ouve ao Senhor, um olhar que vê como o Senhor vê. Eu lembro que quando eu era criança, não sei se minha mãe vai me lembrar disso, eu tinha uma frase que falava assim, nunca me deixe esquecer que tudo que tem vem de ti, Senhor. Eu colocava no meu guarda-roupa assim, colava. E tinha um louvor que falava, dá-me coração igual ao teu, meu mestre. Eu amava esse louvor. E eu passei por situações da minha vida que eu tive que mostrar que eu tinha um coração igual ao Senhor. E aí, esses dias eu estava falando, meu Deus, se eu soubesse, eu não tinha cantado esse louvor. Porque eu cantei tanto esse louvor que aí eu tive que mostrar que realmente o caráter de Jesus havia sido moldado e revelado em mim. E assim é a vida do cristão. Nós não podemos ser como um moço que olha para uma coisa e já fala. Eu lembro que uma vez eu fui alugar uma casa e eu estava procurando uma casa simples, de 3 quartos, simples. Quem conhece Guarulhos? Quem conhece aqui Guarulhos? Lá no aluguel é o olho da cara. E aí eu falei, Senhor, eu quero uma casa simples, assim, assim, assim. Aí o meu sogro me liga e fala assim, Rubi, tem uma casa aqui que está desocupando. Aí eu falei, tá bom, vou lá ver.
Quando eu cheguei na casa, era uma mansão de 2 andares. A garagem era uma garagem para 10 carros. Era gigante a casa. Eu fui subindo nas escadas, umas escadas de mármore. Um banheiro que parecia um quarto. Dava para colocar uma cama, né? Era banheiro ali. Dava para colocar uma cama e morar no banheiro. Aí eu lembro que eu fiz que nem um moço de Eliseu. Eu fui subindo a escada. Aí eu fui olhando meu marido, eu falei assim, eu ia falar pra ele: você esquece. Quando eu fui falando, o Espírito Santo falou no meu coração: não verbalize, não fale, não profira. Eu calei a boca, subi nos quartos, e eu tenho 5 filhos. E tinha quarto para todo mundo, tinha espaço para todo mundo. Eu falei: Senhor, o que o Senhor está fazendo? Aí o dono da casa falou assim: quando vocês querem entrar? Aí meu marido falou assim: não, então, eu estou procurando uma casa mais simples. Ele: mas quando vocês querem entrar? Ele falou: não, eu estou procurando uma casa mais simples. Na época a gente estava reformando a casa, que a gente tinha uma casa nossa mesmo, a gente estava gastando muito reformando. Meu marido falou: não, a gente só pode pagar até 2,5. A casa valia 5 e pouco, o aluguel era 5,5 o aluguel. Ele falou: mas quanto você pode pagar? Ele falou: até 2. Aí eu falei: então amanhã vocês entram. E eu olhei para aquilo e o Senhor me deu uma lição. Às vezes o Senhor está prestes a fazer, mas a nossa boca, a nossa visão limitada, a nossa perspectiva humana atrapalha todas as coisas. E assim como Elias enxergou o espiritual que não era perceptível a olhos comuns, o Senhor está fazendo aqui nos nossos corações nessa noite. Eu não sei qual área, se é na área sentimental, se é no trabalho, se é na sua vida espiritual, se é com você mesmo, porque quantas pessoas se enxergam inferiorizadas. Isso não vem de Deus. Deus não nos deu essa visão de nós mesmos. Porque quando o Senhor, antes de Ele subir aos céus, Ele libera uma palavra dizendo: obras maiores do que as que eu farei, vocês farão. Ou seja, o Senhor Jesus nos validou com autoridade. O Senhor Jesus nos validou com visão de águia. O Senhor Jesus nos validou com o mesmo Espírito que estava sobre Ele. Jesus enxergava, gente, as coisas além. Judas achava que tinha pego Jesus. Jesus já falava, olhou para ele e falou assim: querido, aquilo que você for fazer, faça logo. Ou seja, Jesus já sabia que ia ser traído. O que é isso? Discernimento espiritual. E é uma coisa que nós precisamos buscar ao Senhor. O discernimento, ele está nas entrelinhas. Sabe quando uma pessoa fala uma coisa para você? Vamos supor que eu estou te dando um presente. Eu estou sorrindo para você. Mas na hora de pegar aquele presente, o discernimento espiritual vai dizer: não aceite. Por trás de um sorriso ou por trás de uma fala, nós discernimos aquilo que é espiritual, aquilo que não se pode perceber com olhos comuns. E essa lição de Eliseu é uma lição que nós devemos guardar em nosso coração. 3 coisas que eu vou relembrar aqui, que eu gosto de ser didática. Eu fui professora de escola dominical de criança, então eu gosto de ser didática. Eu não gosto de lacrar. Tem um pregador que gosta de lacrar. Aí você faz um barulho e ninguém lembra nem o que falou. Nós vamos relembrar aqui nem escolinha. O que o Senhor está querendo de nós? Visão espiritual. Boca fechada, olhos abertos. O Senhor está querendo de nós, não que nós nos esforcemos para convencer quem está do lado, mas que nós possamos descer na oração e na intercessão, porque isso vai fazer os olhos de quem está do lado mudar completamente. Completamente. A oração é poderosa, gente.
A oração do justo tem poder, mas é do justo. Eu gosto de falar disso, porque às vezes nós não estamos sendo justos, nem com nós mesmos, nem com o próximo. E aí quando a gente ora, a nossa oração está sendo impedida. Os céus estão de bronze. Por quê? Porque as nossas falas, as nossas perspectivas durante o dia, o nosso comportamento, o nosso coração endurecido, não só para Deus, mas para o próximo também, nos distancia do Senhor. Quando perguntaram para Jesus qual é a religião mais importante, Jesus falou: estenda as mãos aos pobres, aos órfãos e às viúvas. Se tiver que ser religioso, seja nisso. Pronto. Jesus não falou para fazer tudo certinho dentro de uma igreja. Ele falava sobre caráter, sobre um coração, sobre uma visão, ter olhos para enxergar. Quando eu estava vindo para cá, eu estava falando para minha mãe que eu comecei a chorar muito com o Senhor falando comigo na palavra. Eu tinha lido essa palavra e tinha feito ela totalmente diferente daquilo que Deus está falando aqui, né? E no caminho Deus mudou tudo, tanto que eu nem peguei esboço, nem nada. Eu só chorei, eu falei: Senhor, fala e eu vou ser fiel exatamente a tudo que o Espírito Santo estiver revelando. E eu comecei a orar pelas mulheres. Eu falei: Senhor, eu quero que o Senhor fale nessa noite algo que só o Senhor conhece. E o Senhor falava sobre coração, sobre intenção dos nossos corações. Quando nós estamos numa situação difícil, nós podemos revelar Jesus nesses momentos. Jesus não existia no Velho Testamento aqui com Eliseu, mas hoje nós caminhamos com o Espírito Santo, que é o Senhor Jesus. E nos piores momentos da nossa vida, nós temos duas chances, nós temos duas oportunidades: mostrar uma visão humana, desespero, medo, dificuldade, ou nós podemos revelar Jesus através da nossa oração, através do nosso posicionamento. Que essa mensagem invada o seu coração, que você não lembre da roupa, que você não lembre do meu cabelo, que você não lembre de mim, mas lembre de uma coisa: Deus te deu autoridade para mudar decretos do inferno sobre a sua vida. Que você não esqueça que na sua boca tem o poder de mudar sentenças, tem o poder de quebrar maldições, tem o poder de fazer quem está do seu lado vir para o lado de Jesus. Mas é necessário que a gente faça o quê? Interceda. Não quero dar uma de professora. Eu sempre falo isso para as mulheres que eu atendo, porque tem umas mulheres que são mais calmas, tem umas mulheres que já foram ensinadas a liderar. Isso está no sangue. E às vezes quer dar uma de professora para o marido, quer ensinar para o marido. E uma das coisas que o Senhor mais colocou no meu coração foi sobre isso. Nós não somos professoras dos nossos maridos, nós não somos mães dos nossos maridos. E não é fácil, não estou falando que é fácil, é difícil. Mas o Senhor nos convida para orar, porque muitas coisas o Senhor pode mudar a perspectiva deles, seja esposo, seja filho, seja visão no trabalho, em qualquer lugar. Deus pode mudar a visão, assim como mudou a visão daquele moço. Ele olhava e via a morte, e através de uma intercessão o Senhor muda a perspectiva daquele moço, e ele passa a enxergar aquilo que Eliseu, o profeta, enxergava. Quantos creem que mesmo que pessoas não tenham caminhado com você até aqui, o Senhor pode dar um speech, aleluia, eu estou sentindo Deus aqui nisso que eu estou falando. Talvez você fale assim: Deus, mas eu já caminhei tanto, se vir agora vai estar atrasado, eu vou ter que ensinar. Você não vai ter que ensinar, você não vai ter que falar nada, porque quem convence
Deus. Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Não somos nós que convencemos, mas o Espírito Santo de Deus tem esse poder. O Espírito Santo de Deus está nos chamando para orarmos por este lugar, por essa casa, pelos nossos irmãos, por esse barulho que nós estamos ouvindo, pela região dos nossos bairros, pelos nossos pastores, pela intercessão, que seja resgatado nesse lugar em nome de Jesus, uma unção de quebrantamento, uma unção de intercessão. Nós precisamos chorar uns pelos outros, precisamos lamentar uns pelos outros. O Evangelho de Cristo é sobre isso, queridos. É sobre isso. Não é sobre apontar, é sobre estender a nossa mão. Tem um louvor que eu amo muito que fala assim: onde estão os braços estendidos? Onde estão os corações movidos por compaixão? Como Jesus foi. Onde estão? Às vezes a gente vê uma coisa na televisão, a gente se emociona, a gente chora. Ai, tadinha da mulher, mas às vezes quem está do nosso lado está precisando tanto de socorro. Está precisando tanto de uma palavra. E a gente sabe o que acontece? A gente, meu Deus do céu, Senhor, tem misericórdia. Isso não é de mim, não. A gente fala tanto que a gente perde a nossa autoridade de orar na nossa casa. Porque sabe o que era para a gente fazer como mulher de Deus, cheia do Espírito Santo? Quando alguma coisa estava bagunçada, a gente se levantar em autoridade e lembrar o diabo quem é o dono desse lar. O Senhor me convidou a fazer isso na minha casa, num decreto de morte e destruição, de quebra de aliança. O Senhor me convidou a me levantar. O Senhor falou: você é pastora, você ora por todo mundo, você clama por todo mundo, você atende quase 10 pessoas por dia, você atende pessoas tão importantes. Onde está a nossa autoridade dentro do nosso lar? E às vezes nós perdemos, sabe por quê? Porque em vez de orar, a gente quer ensinar. Você já pensou se Eliseu perdesse o tempo ensinando para o moço, mostrando para ele que ele não tinha fé, mostrando para ele que ele não era tão forte quanto ele, mostrando para o moço e dizendo: moço, você tem que ser como eu. Você não está vendo o que eu estou vendo, não? Se sentindo superior, mais mulher de Deus, mais homem de Deus. Quantas vezes nós fazemos isso? Nós nos escondemos atrás dos nossos dons. Quantas mulheres de Deus eu conheci porque tinham um dom de profecia? Aí eu olhava e falava assim: não mexe comigo não, que Deus é dela. Está repreendido seu orgulho, espírito de orgulho. O Senhor não te chamou para isso. Você sabe qual é o nome do poder do Evangelho? Existe uma mensagem só, que se chama poder de reconciliação. Se nós não temos esse poder, nós não temos o poder do Evangelho em nós. Olha que forte. Se nós não temos a capacidade de ver alguém brigando no nosso trabalho, a gente fazerem as pazes, nós não temos o poder de reconciliação. Se nós não somos pacificadores do nosso lar, nós não temos o poder de reconciliação. Jesus não habita em nós se nós não temos a capacidade de acalmar uma guerra espiritual com intercessão e não com falas. É forte, porque a palavra de Deus é forte. É por isso que ela é espada, penetra na divisão da alma, do espírito, discerne intenções e pensamentos. E o Senhor estava discernindo os nossos corações quando eu estava vindo para cá de carro. E o Senhor falava: lembre a elas do espírito de reconciliação que eu dotei cada uma delas.
Aonde, gente, Deus está levantando um exército de mulheres cheias do Espírito Santo, para onde existem guerras, dissensões, onde existem intrigas, uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo e fazer se unir. Deus nos deu o poder de reconciliação. E eu vejo esse poder através do profeta Eliseu. Ele era um grande profeta. Era só um moço, era só um menino. Ele não perde tempo criticando. Mas ele ora ao Senhor. E ele fala: Deus, abre os olhos do moço. E no mesmo instante, os olhos do moço se abriram. Eu quero que você se coloque de pé nessa noite, em nome de Jesus. Eu vou orar por você, vou orar por mim, vou orar por nós. Nós vamos sair daqui nos lembrando dessa autoridade. Nós vamos sair daqui nos lembrando que é dever nosso, como cristãos, como pessoas que carregam Cristo, o Espírito Santo, mudar decretos. Quando a enfermidade bater na sua porta, não aceite de primeiro. Eu lembro que uma vez eu estava doente, eu tinha... Quantos anos, mãe? Eu tinha quando eu tive aquele negócio de garganta? Acho que 17 já para continuar a loucura. Né? Eu tinha 17 anos e eu fui no médico. E aí eu canto desde criança, né? Desde pequenininha ainda sou, mas desde 5 anos que eu cantava. Nessa época eu estava perto de gravar o CD já. Eu cantava muito, sempre cantei. Teve um dia que eu senti algo diferente na minha garganta. E eu fui no médico diversas vezes e nada acontecia. Teve um dia que eu já não conseguia nem falar. Eu já cheguei na sala chorando. Aí o médico falou: o que você tem? Aí eu falei: eu sinto apertando a minha garganta. Eu sinto dificuldade. E aí ele falou: a gente vai fazer agora endoscopia, a gente vai descobrir o que é. E olha como as coisas são espirituais. É necessário a gente entender que a maioria das coisas são espirituais. Ele olhou pra mim, eu nunca falei que eu cantei. Ele olhou pra mim e ele falou assim: você canta? Se você canta, ele nem esperou responder. Se você canta, pare de cantar agora. E eu, sabe o que eu fiz com aquela palavra? Eu peguei aquela palavra pra mim. E eu chorei dia e noite, durante 2 semanas. Minha mãe estava viajando. Eu fechava todas as portas, eu não deixava o frio entrar, eu deixava tudo fechado. E eu, na minha cabeça, eu ia morrer. E não sei o que, eu sou melancólica, né? Os melancólicos têm um pezinho lá na depressão, né? Se Jesus não fizer a obra, você gosta. Aí eu ficava me lamentando, não sei o que. Minha mãe paraibana, cheia do Espírito Santo, de gente sem coração, que sempre foi, chegou de viagem, abriu a porta, falou assim: pode abrir todas as janelas, essas portas, isso daqui, minha filha não vai operar coisa nenhuma. Ele falou assim: se você operar, você corre o risco de cortar as cordas vocais e nunca mais falar. E eu: ai Senhor, não vou mais falar, não vou mais cantar, ó céus, ó vida. E aí minha mãe chega, abre as portas, começa a orar, coloca um louvor. Vai menina, coloca um playback e começa a cantar. E eu: mãe não tá entendendo. Oh Senhor, ela não tá sentindo minha dor, não sei o quê. Sabe o que é isso? Autoridade. É isso que Deus está liberando. Eu sei que você já tem, mas Deus está liberando uma porção maior nessa noite. Quando alguém chegar para você contando algo, fala assim: ô minha irmã, nem deixa ela terminar, vamos orar. Vem aqui, porque eu fui num cultinho lá que ninguém queria ir. E uma doidinha pequenininha falou que eu tenho sobre mim um espírito de reconciliação. Que o Senhor me dotou de autoridade para quebrar decreto. Nem precisa me dizer, nós vamos orar e isso vai ser sentenciado em nome de Jesus. Nós estamos aqui como um lembrete. Sabe o lembrete que você põe no celular para lembrar de tomar um remédio?
O Espírito Santo está fazendo conosco isso. Ei, se lembre que eu te dei poder. Se lembre que eu te dei autoridade. Se lembre que a sua oração ainda tem poder. A sua oração tem poder sobre os seus netos, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Ora nos seus amados. Eu fazia isso, gente. A gente passou por uma dificuldade financeira quando eu era adolescente. E eu parecia uma louca. Nessa época eu era crente, gente. Eu sou crente hoje, mas nessa época eu era mais. Eu abri o armário e eu profetizava: Senhor, eu estou profetizando um feijão, um arroz, um macarrão. Eu tinha 15 anos. Eu estou profetizando isso. Aí parece que o Espírito Santo me fazia dormir. Aí quando eu dormia, eu abri e estava lá o feijão, o arroz, o macarrão. Porque o Senhor quer nos chamar na loucura. O Espírito Santo de Deus não nos chamou para sermos sóbrios das coisas humanas. Então, a partir de hoje, você vai sair daqui se lembrando: Deus, eu tenho um espírito de reconciliação. Quando alguém chegar com problema, eu vou usar a autoridade de intercessão, eu vou orar e Deus vai mudar. Quando o marido chegar, quando alguém falar alguma coisa, não vou ensinar, não vou mandar ir para a igreja, não vou mandar se converter, eu vou orar e Deus vai abrir os olhos do moço. Esse é o poder que Deus nos deu. Amém? Eu quero orar. Põe a mão no seu coração nessa noite. Pai, nós te louvamos, te damos graças, te rendemos, Senhor, a Ti. Pai, tudo, Pai, vem de Ti, volta para Ti nessa noite. Nós te rendemos toda a honra, toda a glória. Senhor, eu quero profetizar sobre essa igreja um novo nível de autoridade. Toma essas mulheres cheias de unção. Toma essas mulheres nas suas casas, na sua igreja, nos seus bairros, nos seus empregos. Senhor, derrama sobre elas a autoridade para profetizar. Senhor, eu